Neto. Aqui é a Patrícia. E a gente está começando mais um culto, nosso primeiro culto virtual da nossa igreja. Antes da gente começar o nosso culto, a gente tem alguns avisos para passar para vocês. Nossas atividades presenciais estão sendo suspensas, tá ok? Então, todas as atividades da semana, desde Pão e Vida, as reuniões de oração das mulheres na segunda-feira, tanto as reuniões da quarta, os trabalhos de discipulado e a escola dominical, por enquanto, estão suspensas, tá? O culto presencial também na igreja está sendo suspenso, então, por enquanto, nós estaremos fazendo nesse formato aqui, né, no virtual. Nós estaremos filmando os cultos e trazendo para vocês aqui. Nós estamos estudando outras formas mais práticas de interação, mas por enquanto vão ser esses cultos disponibilizados às 7 horas aqui no grupo da igreja, tá ok? Se você tem dízimos e ofertas, por favor, não esqueça de ofertar. É muito importante para a saúde financeira da igreja, é importante como prática nossa também como cristãos, né, de separar a 10ª parte, separar ofertas para a nossa igreja, para a manutenção da nossa igreja. Se você tiver a intenção e quiser fazer seu dízimo e sua oferta, os dados estão aqui, vão estar também nos comentários aqui desse vídeo, tá bom? Para você fazer a sua transferência. Se você quiser também ficar sabendo de qualquer outra novidade, qualquer outra coisa que esteja acontecendo no nosso grupo, na nossa igreja, tendo informações, você pode entrar nas nossas redes sociais, tá? Então a gente tem 2 grupos no WhatsApp. Esse grupo verde é onde a gente só passa os avisos, não tem interação com outras pessoas, tá? É só para receber aviso. No grupo azul a gente tem as interações com as pessoas, você pode mandar mensagens, fazer pedidos de oração, atualizar as pessoas com as informações que você quiser, tá ok? E também tem o Facebook e o Instagram da nossa igreja que você pode seguir também através desses links. IPG Getsemane BTU no Facebook e IPB Getsemane no Instagram, tá ok? Vamos começar nosso culto então com oração, irmãos? Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações através desse culto, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, palavras de encorajamento, que possamos, após esse culto, ó Pai, termos nossas forças renovadas, nossas esperanças renovadas no Senhor, que o Senhor possa, Deus, falar conosco, nos trazer a Tua paz, ó Deus, a Tua calma, nos ajudar, ó Pai, no que precisamos, nesses tempos difíceis em que temos vivido, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco e cuida de nós, ó Deus, cuida daqueles, ó Pai, que têm necessidade, nos ajuda, ó Pai, a ajudar aqueles que precisam, ó Deus, nesses tempos tão difíceis, Senhor Deus. Nos ajuda a continuar sendo igreja, ó Deus, a nos apoiar, ó Deus, a cuidar uns dos outros, ó Deus, mesmo com a distância, Senhor. Sê conosco, ó Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar o nosso culto com um louvor engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todo o tempo. Amém? Deus libertado e consolado, grande é o Senhor.
Consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos fazer a leitura juntos do Salmo de número 23. Nós estaremos projetando aqui junto com o vídeo. Então vamos fazer a leitura juntos. Aí você lê comigo aí da sua casa, de onde você estiver assistindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse salmo é precioso porque fala que nós não precisamos temer pela falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele está conosco. Nós temos que saber nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E podemos confiar as nossas vidas nas mãos dele. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que Ele está no controle. Ele é soberano e está sobre nós. Ele é o nosso pastor e no controle Ele está. Então, se você quiser fazer uma oração de adoração nesse momento, nós estaremos cantando mais uma canção que a igreja não conhece, mas que continua trazendo essa mensagem. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Vamos cantar mais uma vez, pode continuar com a gente. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, e em paz
sobre toda a terra e Ele vai cuidar de nós. Nesse momento a gente vai passar pelo momento de perdão de pecados. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós temos projetado aqui e eu vou fazer a leitura desse texto que diz: Deus dizendo: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra tem sido dita e o Espírito Santo tem guiado essa palavra a muitos de nós. Nós precisamos nos humilhar, irmãos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, ajoelhados perante a grandeza dEle, pois só Ele pode reverter essa situação tão difícil que temos vivido. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer a grandeza de Deus e pedir que Deus nos perdoe dos nossos pecados, da nossa ganância, da nossa prepotência, de tudo aquilo que achamos que somos e que não somos. Então, nesse momento que vamos cantar mais uma canção, você pode fazer a sua oração de perdão de pecados. Eu venho a ti, Senhor.
momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, aquele que merece todo louvor. Nós podemos estar distantes fisicamente, com vontade de olhar nos olhinhos de cada um aí, de pedir aquele abraço gostoso entre os irmãos, mas sintam-se abraçados por nós, sintam-se achegados a nós, e nós estamos aqui virtualmente fazendo um louvor comunitário. Então nós juntos agora vamos louvar o nome do Senhor, começando pelo Salmo 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio, nosso abrigo, socorro bem presente na tribulação. E é por isso que nós vamos louvar e engrandecer o nome dele. Amém?
Nós esperamos nele, nossa esperança vem dele, por isso não podemos deixar que a nossa fé se esfrie, que nosso espírito se abale nesses tempos tão difíceis. Podemos e devemos pedir ao Senhor que continue acendendo a chama do seu Espírito em nós. Nós não podemos nos deixar ficar abalados, nos achar desesperançosos. Nós temos uma esperança que é Cristo. Nós vamos louvar e pedir a Deus que não deixe o amor dele se esfriar em nós, mas que possamos cada vez estar mais fortes. E sabemos que isso é como o processo de refinamento do metal que estamos passando para ficarmos mais puros e limpos diante dele. Por isso nós louvamos a ele, porque até nas tribulações ele nos ensina. E vamos pedir a ele, não deixe o seu amor se esfriar em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou. Acende o fogo em mim. 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 Amém. Nós podemos buscar nele esse fogo que nos anima, essa chama que nos resgata. Nós temos que saber que as nossas forças vão se renovar se nós esperarmos o Senhor, porque Ele é o nosso eterno Deus, digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nossas forças irão se renovar se esperarmos
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar seus bens.
face buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei. Sua terra sararei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a adoração do Teu povo, Pai, que está sendo igreja em cada lugar onde estão, Senhor Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoa, Senhor. Sê conosco, ó Deus, nos abençoa, Pai, nos ajuda nesses tempos difíceis, ó Deus, e nos mostra o que devemos fazer, ó Pai, nesses tempos tão difíceis. Esteja conosco, nos abençoa, Pai, receba esse louvor e essa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora nós vamos ficar com a pregação do pastor. Então, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Sentimos muito a falta de todos vocês, queremos logo estar todos juntos, mas é necessário esse tempo e que possamos estar cada vez mais buscando a palavra do Senhor, louvando o nome do Senhor, não deixando que fiquemos sem esperanças. Nossa esperança está no Senhor. Amém? Deus abençoe, boa semana e até semana que vem. Boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Domingo, 22 de março, nós estamos aqui fazendo essa transmissão do nosso culto, Igreja Presbiteriana Getsemane. Que graça a gente poder usar da tecnologia nesse momento, onde a gente enfrenta uma crise, uma epidemia aqui em todo o nosso mundo, no nosso Brasil, de uma forma mais clara nesses últimos dias, né? Essa epidemia aí causada pelo coronavírus. É um momento onde a gente precisa de fato refletir, a gente precisa tomar aí o nosso cuidado, a nossa precaução, lembrar de que nós conhecemos a Deus e a sua palavra, isso é muito importante. Então eu gostaria de, nesse momento, convidar você para a gente fazer uma breve oração, para a gente compartilhar o texto da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Santo Deus, te agradecemos porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando enfrentamos dias, ó Pai, de adversidades, nós lembramos de que o Senhor está conosco. Ajuda-nos, abençoa-nos e que a Tua palavra fique gravada no nosso coração e que como povo do Senhor nós possamos, ó Pai, ter a consolação do Senhor para nós e também consolar aqueles que estão ao nosso lado. Ajuda-nos, abençoa-nos, que o Espírito Santo, ó Pai, aplique a Tua palavra no nosso coração, é o nosso pedido e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estou aqui em casa hoje. Este culto ele não é uma transmissão ao vivo, ele está sendo gravado, né, e nós não temos ainda condições técnicas de fazer uma transmissão ao vivo de dentro lá do nosso templo. Fica aí também como mais um desejo aí na nossa lista de necessidades na igreja. Eu gostaria
nessa noite de compartilhar com vocês mais um texto, o texto que já foi compartilhado em um dos cultos no ano de 2019, mas eu acredito que ele é muito necessário para esses dias que nós estamos enfrentando, que é o Salmo de número 27. Esse texto tem falado muito ao meu coração, e como creio que já falou conosco, né, lá ano passado, mas a Bíblia é muito rica e nós devemos em todo o tempo refletir nela e pedir que o Espírito Santo traga edificação para nós. Eu quero ler juntamente com você, estou com a minha Bíblia aqui em cima do meu notebook. Eu vou ler o Salmo 27, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E o salmista pergunta: de quem terei medo? Davi continua: O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Esse texto, o Salmo de Davi, anelo pela presença de Deus. É um texto muito necessário para esses dias. Hoje mesmo eu recebi aqui no Facebook, na minha lista de contatos, a informação de uma jovem aqui no interior do estado de São Paulo que morreu vítima do coronavírus. É uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma situação onde eu e você, como membros do corpo de Cristo, nós devemos ter paz, tranquilidade, serenidade. Pensando nisso, eu li alguns textos, eu estou aqui cheio de textos aqui, por isso que nem sempre eu estou olhando diretamente para você, estou com os meus rascunhos, mas alguns textos me vieram à mente, eu gostaria de lembrá-los. O que Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao 6, ele diz assim: que há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E com isso eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Fisicamente nós estamos separados, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos um em Jesus. Olha o que ele diz aqui no verso 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É muito importante, mesmo separados fisicamente, dentro das nossas casas, nós lembrarmos da nossa igreja. Nós não fazemos parte do mesmo corpo por acaso, irmãos. É Deus certamente quem nos colocou juntos. E nesses momentos, tomar a Deus que nós aprendamos e nós possamos valorizar ainda mais os encontros que nós temos, as oportunidades que nós temos de estarmos juntos. Ainda falando sobre essa questão de essa situação de estarmos separados, Provérbios 27:12 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Eu creio que a gente tem essa oportunidade então nessa noite de refletir acerca disso, aí dentro do conforto da sua casa. Momento de você agradecer a Deus pela palavra, pelo acesso que você tem à palavra de Deus. Momento de você agradecer o fato de você ter um chuveiro para tomar um banho. Coisas que são simples e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Você ter aí condição de fazer uma compra. Muita gente preocupada até com papel higiênico, e graças a Deus não tem faltado isso para nós. Mas o principal que nós precisamos lembrar é a presença de Deus. Gostaria de refletir acerca dessa mensagem aqui com o seguinte tema, a bênção de conhecer a Deus. E eu creio que esse texto, o Salmo, até o verso de número 6, ele nos deixa 3 grandes lições. A primeira, eu vou basear essa afirmação do verso 1 até o verso 3. Conhecer a Deus possibilita termos uma fé inabalável. Já vou dizer as outras também, mas depois eu volto no primeiro termo, no primeiro ponto. O segundo ponto, ele será baseado do verso 4 ao 5. Conhecer a Deus
gera em nós um desejo saudável por comunhão com Ele. E o verso 6 nos traz a terceira e última lição. Conhecer a Deus nos dá convicção de vitória. Convicção de vitória, nós precisamos disso nesses dias tão difíceis que enfrentamos. Em primeiro lugar, vamos lá. Conhecer a Deus possibilita termos uma fé inabalável. O salmista no verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele expressa confiança em Deus, né, para a gente enfrentar lutas e enfrentar muitos sofrimentos na vida. É interessante que eu gosto de um comentário de Arthur Weiser acerca desse texto, e ele diz assim, que o salmista não é um jovem despreocupado e indiferente. Não é que ele está aquém da situação, mas ele demonstra, sim, força da fé de um homem maduro, força essa conquistada e comprovada na luta. Meus irmãos, é momento de você olhar para a sua vida e de você relembrar de quantas dificuldades nós já passamos. Muito interessante que nesses dias eu tenho observado aqui em casa notícias das mais variadas áreas. Tenho acompanhado também notícias, por exemplo, de comentaristas econômicos. E muitos deles, que provavelmente nem conhecem a palavra de Deus, expressam uma fé no sentido de que nós já passamos por outras crises. H1N1, né, tantas outras questões que eles colocaram. E eu vi neles ali uma seriedade, uma tranquilidade no sentido de afirmarem, olha, a pior crise é aquela que nós estamos enfrentando no momento. Assim como no passado, a pior crise era aquela do momento. Mas o que existe de diferente, né, na minha vida e na sua vida em relação a homens que não conhecem a palavra de Deus? Né? Comunhão com Ele, né? A oportunidade da gente refletir na palavra. E o salmista está dizendo que não é o dinheiro, não são locais separados, não é qualquer situação que seja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele diz, de quem terei medo? Então a gente precisa fazer isso. Esse primeiro ponto diz que esse conhecimento de Deus, ele possibilita para mim e para você uma fé inabalável. Reflita na sua vida, reflita em quantas situações difíceis você já enfrentou e passou. Nós estamos vivos até aqui, até hoje, pela graça de Deus. É interessante também que Arthur Weiser ele diz o seguinte, comentando esse texto: estamos diante de um homem que conta com a realidade da vida, mas que nem por isso ele perde o ânimo. Pelo contrário, com tanto mais confiança, né, pelo conhecimento de Deus, ele ergue a cabeça, interiormente fortalecido e confirmado na força da fé, cheia de esperança. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um convite para você, né, que depois de ouvir essa mensagem, você reflita e leia mais uma vez ou algumas vezes esse salmo, né, nessa primeira parte, aqui do verso 1 até o verso de número 6, que nos mostra, então, essa fé inabalável do salmista diante de Deus, que mostra, né, na verdade, o que o Arthur Weiser vai dizer é que do verso 1 ao 6 nós temos um cântico de confiança inabalável em Deus. É tempo da gente trazer à memória, como a Bíblia diz, aquilo que nos dá esperança. É tempo de você agradecer a Deus, porque em dias passados você também enfrentou dificuldades e você está vivo, nós estamos juntos. É tempo da gente louvar a Deus, porque no momento onde as coisas aparecem de uma forma cada vez mais difíceis de encarar, onde as notícias elas são cada vez mais duras da gente receber, a gente tem acesso à palavra e você pode abrir a sua Bíblia e perceber o salmista dizendo isso. E ele demonstra ainda, irmãos, essa fé quando ele diz assim no verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim. O uso de uma hipérbole, de uma figura de linguagem, dizendo que ainda que o mundo todo esteja contra nós, né, ainda assim não se atemorizará o meu coração. E olha o que ele continua dizendo: e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Qual é a diferença que existe na minha vida e na sua vida em relação a amigos e parentes que não conhecem a palavra? A oportunidade de você agradecer a Deus porque Ele se revelou a mim e a você. A oportunidade de você conhecer a palavra de Deus. A bênção que você tem de abrir a sua Bíblia, de pegar um copo de café e sentar
no sofá da sua casa e ler a sua Bíblia. E permitir com que o Espírito Santo relembre isso no seu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Meus irmãos, eu acredito que se a gente encarar essa situação, esses dias, essa quarentena aí, as prefeituras, aí, o governo, né, do nosso país, do nosso estado, pedindo para que a gente fique em casa, se a gente aproveitar isso para buscar mais intimidade com Deus, eu tenho certeza que, além de sermos abençoados, Deus, na sua graça, usará a nossa vida, na vida de pessoas que ainda não conhecem a palavra. Muito importante a gente lembrar disso. Conhecer a Deus possibilita nós termos esta fé inabalável. Isso não significa a ausência de luta, nós estamos lutando. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus mesmo dizendo: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nada melhor do que uma situação catastrófica para a gente lembrar disso. Nada melhor do que a gente ser impedido, de certa forma, de estar na igreja em comunhão, para a gente valorizar a comunhão, para nós lembrarmos de que de fato Deus nos uniu com um propósito. O segundo ponto dessa mensagem, baseado no verso 4 e no verso 5, nos afirma que conhecer a Deus gera em nós um desejo saudável por comunhão com Ele e também com a sua igreja. Como é difícil a gente não poder se reunir, não é verdade? Olha o que o salmista diz, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aqui no verso 4, o salmista expressa um desejo. Gostaria de estar na tua presença todos os dias da minha vida. Mais uma vez eu digo, irmãos, fisicamente separados, mas unidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. É uma oportunidade da gente valorizar os nossos encontros. Quantas e quantas vezes nós colocamos outras coisas à frente da comunhão? E eu não estou falando simplesmente sobre comunhão com a igreja, porque eu acredito que o salmista aqui, no verso 4, ele expressa esse desejo de amar a Deus, mas também entendendo que esse desejo ele resulta na comunhão de uns com os outros. É interessante a gente fazer essa pergunta para nós mesmos. Se o desejo de estar perto do Senhor não é algo real para as nossas vidas, estamos perdidos. Nós precisamos reencontrar o caminho. Você gosta de se perder? Você não gosta. Né? Principalmente os homens, perdidos aí dentro dos carros, ficam desesperados. Graças a Deus pelo GPS. Mas a gente precisa, nesses momentos, pensar nisso. Né? Eu tenho, de fato, nutrido no meu coração esse desejo que o salmista tem nutrido e ele registra aqui para nós. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E dentre tantas outras coisas ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Com qual finalidade? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, que essa crise, que esses dias onde nós estamos aí praticamente confinados dentro de casa, que eles venham para fazer com que a gente possa valorizar mais a nossa comunhão. E a gente possa refletir no sentido de que nós estamos juntos porque Deus nos colocou para vivermos essa vida de comunhão. Lembre da Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito. Uma comunhão maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus possibilitou, criou a igreja e nos chamou para fazer parte de um povo, fez aliança conosco. Lembre lá do chamado de Deus a Abraão. Lembre de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ali, através do Espírito Santo, possibilita a criação de um novo povo, guiado pelo seu Espírito. Como nós lemos, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que a gente possa lembrar disso, que a gente possa meditar nisso. E ainda quando ele diz no verso de número 5, ele expressa aqui uma comunhão com Deus e ele entende que isso significa também proteção e refúgio. Que palavra maravilhosa, que texto maravilhoso para esses dias. Porque no verso 5 ele diz: pois no dia da adversidade, olha só, nos dias que estamos enfrentando, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aqui pavilhão, tabernáculo, ou em outras versões nós temos tenda, rocha, cabana. São palavras usadas para significar então proteção e confiança em Deus, refúgio no Senhor.
Quem não conhece, quem não tem relacionamento com Deus, nesse momento confia em outras coisas, talvez a riqueza, e se deixa levar por esse desespero, desespero de pensar, e agora, quem será por nós? Por isso que as pessoas estão indo para o mercado. Por isso que a gente tem visto aí falta de itens básicos, mesmo numa situação onde a informação que nós temos é que mercados, postos de combustíveis não irão fechar. Mas é porque quem age assim não confia em Deus, não tem descanso, porque não conhece a palavra. Eu e você conhecemos, então a melhor coisa que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer nesse momento, é nos aproximarmos do Senhor. Sim, tomar os nossos cuidados, se possível, ter ali a nossa provisão, mas em primeiríssimo lugar, descansar no Senhor. Meus irmãos, no áudio que eu mandei, você verifique lá depois no WhatsApp da igreja, John Piper diz que o Senhor Jesus nos comprou, e ele nos lembra de que Jesus pagou por nós um alto preço. Você acha mesmo que Jesus vai te deixar sozinho no meio dessa crise? Você acha que Jesus não tem consciência e não sabe o que está acontecendo? A gente precisa lembrar e descansar no Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Mas nós temos uma terceira e última lição que eu gostaria de destacar nesse Salmo 27. Conhecer a Deus nos permite ter a convicção da vitória. Olha lá o verso de número 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Interessante que nós temos aqui a expressão da vitória. O salmista ergue a cabeça, mesmo que os seus olhos estejam fixos nos inimigos ao redor. Vamos trazer para nós? Nós olhamos para o Senhor e agradecemos e louvamos o seu nome pela vitória, mesmo recebendo tantas notícias difíceis por conta do coronavírus, por conta do desdobramento do coronavírus nos mercados, na economia nacional, na economia global. Mesmo com medo dos nossos empregos, e aí, será que nós vamos perder os nossos empregos? O salmista ali, ele estava enfrentando muita dificuldade, mas ele diz e ele afirma essa convicção, Nós temos a vitória está garantida. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O salmista, que ele é fortalecido com a forte comunhão com Deus, e ele volta ao corajoso testemunho do início do Salmo. E na forma de voto, ele promete sacrifício de júbilo e agradecimento. Um alegre testemunho a Deus, ao qual ele deve tudo. Ou seja, ele entrega todo o seu ser a Deus, ele descansa. E isso é um benefício da comunhão viva com Deus. Vamos lembrar agora das 3 lições que esse texto nos trouxe. Primeira, do verso 1 a 3, conhecer a Deus possibilita nós termos fé inabalável. Que a gente descanse na presença do Senhor. A segunda lição, do verso 4 até o verso 5, conhecer a Deus gera em nós um desejo saudável por comunhão com Ele, comunhão com a sua igreja. E o verso 6 nos dá a terceira lição, conhecer a Deus, nos dá a convicção da vitória. Muito interessante a gente lembrar ainda do que Pedro diz na sua carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Gostaria de ler isso para você. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto mais conhecido, mas olha o que diz o verso seguinte, o verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, que antes nós nem éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. O Criador está olhando para nós nesse momento, o Criador está recebendo as nossas orações. O Criador sabe daquilo que nós estamos enfrentando. Deus, o Pai que enviou o Filho para morrer por mim e por você como o nosso substituto na cruz do Calvário.
O Deus que diz na sua palavra que com Cristo nós morremos, mas que com Cristo nós também ressuscitamos. E se estamos nele, somos novas criaturas. É o mesmo Deus que através do Filho diz: e daqueles que o Pai me deu, nenhum será desamparado, ninguém será esquecido, nenhum será lançado fora. Meus irmãos, que a gente possa enfrentar esses dias com oração diante de Deus. Eu estive pensando hoje aqui, quem sabe eu até escreva um artigo depois, né, da vida depois do coronavírus, porque eu tenho convicção de uma coisa: essa crise vai passar. E pela graça de Deus estaremos todos juntos. Mais uma vez eu digo, eu não estou minimizando aqui a dificuldade enfrentada, mas nesse momento eu estou olhando para a grandeza do nosso Deus, que nos ensina, que nos dá sabedoria, que nos permite ter prudência, que nos permite cuidar das nossas vidas, e que com a sua graça permitirá com que eu e você, membros da Igreja Presbiteriana Getsemane, tenhamos ainda mais amor a Deus, e que esse amor seja revelado também através da vida da nossa igreja, da nossa comunhão, que essa situação venha para abalar as nossas vidas positivamente, no sentido de nos fazer ansiar, assim como o salmista, de estar na presença de Deus. Que sejamos homens e mulheres cristãos melhores, dedicados, que descansemos no Senhor e que sejamos promotores de boas novas. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho é Jesus, Jesus é a palavra, é a encarnação da palavra. E quando nós falamos de Evangelho, estamos falando de boas novas. Então fica aqui um apelo para você, meu irmão, que ao invés de apenas a gente ali multiplicar, nós compartilharmos notícias ruins, que sejamos arautos de Deus, que sejamos proclamadores, embaixadores de Cristo. Gente que no meio de uma dificuldade, gente que no meio da crise traz uma palavra de ânimo e uma palavra de esperança. Que Deus nos abençoe, que a gente possa descansar nele, que ele aplique no meu e no seu coração essa palavra. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo separados fisicamente, cremos que estamos unidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos possibilite nesta semana estarmos dentro da nossa casa, mas unidos, ó Pai, pelo mesmo Espírito, crendo, ó Pai, que a Tua palavra nos diz, e entendendo isso, nós somos membros de um mesmo corpo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê sabedoria na utilização do tempo. Que o Senhor, ó Pai, restaure nesses dias os nossos casamentos, a amizade entre marido e mulher, entre pais e filhos. E que o Senhor gere dentro dos nossos corações, ó Pai, esse desejo de estarmos unidos mais uma vez, fisicamente como igreja do Senhor. Mas enquanto estivermos separados, que a convicção de que fazemos parte de um mesmo corpo venha do Senhor para nós. Usa de misericórdia, Pai. Continua a nos abençoar. Peço mais uma vez uma bênção especial pelos nossos irmãos médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham nos hospitais, nos centros de saúde. Que eles não sejam infectados e que eles sejam fortalecidos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente pelo Senhor. Sejam alvo, Pai, do nosso amor, da nossa oração. E que o Senhor esteja nos abençoando. Se porventura alguém dentre nós estiver doente, livra-nos, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Abençoa a Tua igreja, aqui localmente falando, Igreja Presbiteriana Getsemane, a nossa denominação, a Tua igreja, nos 4 cantos do mundo. E que a Tua graça nos aqueça o coração e que nos faça descansar no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor nos abençoe, que você descanse nele nesses dias, que você use o tempo para ler da palavra do Senhor, para orar, para se alegrar com a sua família. E não se esqueça que você faz parte da Igreja Presbiteriana Getsemane. Que você tenha um olho dentro da sua casa e o outro olho na vida do seu irmão, na necessidade que ele possa estar passando nesse momento. Troque mensagens, use o telefone, faça uma ligação para ele. Muito importante a gente lembrar e mostrar com as nossas atitudes que nós fazemos parte do mesmo corpo. E que a graça do nosso Deus esteja conosco. Que a comunhão do Espírito Santo do Senhor, que a presença de Deus, o nosso amado Pai, seja com todos nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica um abraço meu para você. E o desejo de tão
possível, tão logo a gente se reunir mais uma vez juntos para agradecer a Deus por mais uma vitória na vida. Deus te abençoe. Fica com Ele. Boa semana. Tchau. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,